graça e a paz, povo de Deus. Me chamo Auricélia, trazendo uma pequena reflexão da parte de Deus para o teu coração nessa tarde, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a qual vai dizer assim: Entremente chegar à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de um espírito imundo, a qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. É uma passagem muito conhecida, a qual vai falar daquele homem endemoniado de Gadara, o Gadareno. Amados, eu não consigo imaginar. Na verdade, eu não consigo compreender. Eu não consigo, fazer um desenho na minha mente deste homem. A nossa mente, ela depreende, a nossa mente, ela não entende. Mas eu não consigo imaginar um homem que saiu da sua casa, passou a viver dentro de um cemitério. Eu não consigo imaginar um homem que deixou a sua casa, deixou a sua família para fazer morada dentro de um sepulcro. Eu não consigo, amados, construir essa história na minha mente. Eu só acredito porque a Bíblia está falando. Mas eu não consigo imaginar um homem no alto de uma colina, gritando nu, despido, dia e noite. E quando o som do seu grito não traz a resposta daquilo que ele quer ouvir, então ele começa a se cortar, a se deslacerar com pedras, a ponto do seu corpo sangrar. Eu não consigo imaginar este homem sendo acorrentado às mãos, acorrentado aos pés. E o que mais me chama a atenção é que o que acorrentava este homem não eram os demônios. O que acorrentava este homem eram outros homens. Não eram os demônios que colocavam cadeias nas suas mãos, nos seus pés. Eram outros homens, os homens da cidade que faziam isso. E aqui eu posso enxergar algo da parte de Deus. Aqueles homens, eles acorrentavam aquele endemoniado porque eles não tinham mais capacidade de lidar com uma situação de uma pessoa incapaz. Aqueles homens algemavam aquele endemoniado porque eles não tinham mais capacidade de reagir a uma situação de uma pessoa incapaz. Eles não sabiam mais como reagir àquela situação. Então, o mais fácil para eles era algemar. Porque acorrentando a pessoa, estaria acorrentando o corpo, mas não estariam acorrentando a alma. Para eles tinham resolvido o problema. Pronto, algemamos eles. E a Bíblia vai dizer que todas as vezes que ele despedaçava os grilhões, eles vinham com mais algemas novas, mais cadeias novas, e algemavam novamente. Pessoas incapazes de reagir a uma situação de uma pessoa incapaz. E não é diferente no nosso meio hoje, irmãos. Todas as vezes que vem ao nosso encontro, ou algo que acontece no meio da nossa família, no nosso meio de convívio, vem situações em que nós não somos mais capazes de reagirmos àquilo ali, de acalmar aquela situação, porque nós se tornamos pessoas incapazes de escutar o outro. Eu não quero escutar ela, eu não quero escutar aquela pessoa porque me dá muito trabalho, então eu vou algemar. Eu vou algemar, porque eu algemando, estou algemando o corpo, eu quero aquela pessoa longe de mim, não quero ouvir aquela pessoa, então eu vou algemar e vou levar para dentro do sepulcro. Tá cheio de pessoas assim.
não tem mais a direção de Deus. E por não ter mais a direção do Espírito Santo, é assim que reagem a certas ocasiões. Será que Jesus faria isso? Não, ele não faria. E se fosse uma pessoa cheia do Espírito Santo, não faria isso. Se fosse uma pessoa que tivesse ainda a direção do Espírito Santo, não seria isso que ela faria. Ela não algemaria a pessoa. O mais certo seria, vamos sentar. O mais certo seria, perguntar há quanto tempo está assim. Há quanto tempo essa pessoa está sofrendo com isso? Há quanto tempo essa pessoa está passando por isso? Há quanto tempo essa pessoa sofre com isso? Vamos sentar, senta aqui, vamos conversar. Há quanto tempo essa pessoa está assim? Eu tenho notado que essa pessoa tem ficado áspera um tempo desse. Essa pessoa ela não falava essas coisas, já está falando. Senta aqui, vamos conversar. Quem sabe eu posso te ajudar, mas não. Esses homens aqui não tinham mais essa capacidade, porque eles não tinham a direção do Espírito Santo. E quem tem a direção do Espírito Santo não algema o seu irmão, não algema o seu próximo. Ele vai sentar e ele vai conversar. Ele vai orar, ele vai interceder por ele. Ele não vai levar ele algemado para dentro de um sepulcro. Não quero ouvir, vou algemar, vou colocar dentro do cemitério. Assim fica longe de mim. Não é assim. A Bíblia vai continuar dizendo e vai dizer que os homens tentavam amansá-lo. Amansá-lo, irmão. E o que a gente amansa é bicho. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Ele estava endemoniado, sim, ele estava possesso. Mas ele não era bicho. Quem sabe aquela pessoa que te dá trabalho, está no mundo da cachaça, mas não é bicho. Quem sabe aquela pessoa se prostitui, mas ela não é bicho. Quem sabe aquela pessoa se droga, mas não é bicho. Não é porque está possesso que é bicho. Não é porque fuma droga que é bicho. Não é porque está no mundo da prostituição que é bicho. Mas bicho é quem trata um possesso como um bicho. Mas bicho é quem trata uma pessoa que ainda não conhece Deus, ou que conhece, mas tem fraquezas, como um bicho, como um animal. Eles não são bicho. Mas pessoas que perderam a direção do Espírito Santo tratam as pessoas assim como um bicho. Mas bicho é você, que muitas vezes trata uma pessoa dessa forma como um animal. E não é. Mas a Bíblia também vai dizer, amados, que havia uma praia ali perto. E eu fico feliz porque tinha uma praia ali. E naquela praia tinha um barquinho. E dentro daquele barco tinha Jesus. Graças a Deus. A Bíblia vai dizer que os discípulos não sabiam o que ele ia fazer ali, do outro lado. E o barquinho estava indo em direção a Gadara, ao lugar onde aquele homem possesso estava. A Bíblia vai dizer que imediatamente surgiu uma tempestade. A tempestade, ela levantou um temporal grande e as ondas batiam contra aquele barco com ímpeto. Já estava entrando água dentro do barco. Os discípulos se desesperaram. Jesus estava dormindo na proa do barco. Acordaram Jesus e disseram: olha, Senhor, acorda, não vê que nós perecemos. Jesus se levanta, se põe de pé no barco e ele repreende a tempestade, repreende o mar. Note, amados, que Jesus repreendeu o vento. E vento a gente não repreende. O que a gente repreende é demônio. Os demônios sabiam que Jesus ia fazer do outro lado. Ele sabia que o que Jesus ia fazer em Gadara. E eles estavam tentando impedir o trajeto de Jesus chegar lá. E Jesus já fala algo para mim e para você nessa tarde. Todas as vezes que Jesus estiver perto de libertar alguém da tua família, da tua casa, você vai viver tempestades como essa. Todas as vezes que Jesus estiver prestes de entrar na tua Gadara para libertar alguém, você vai viver tempestades. Mas ele nos ensinou a repreenda. Há uma nuvem em cima da minha casa, há uma nuvem escura, irmã Auricélia.
Faz tempo que essa nuvem está aqui pairada. Já mexeu até nas finanças, já mexeu até na minha vida, na minha saúde. Repreenda. Mas aquela pessoa ela não sai do mundo do vício, não sai do mundo do tráfico. Repreenda, irmão. É demônio. Isso não é normal. Você tem que entender que isso é demônio. Você tem que começar a repreender. Você não vai orar, você não vai pedir para sair, você vai repreender. Quando Jesus repreende, a tempestade acaba. A tempestade ela se acalma. Ela cessa. E Jesus chega do outro lado. E a Bíblia vai dizer que quando ele pisa o pé na terra de Gadara, o endemoniado que estava no cemitério vem correndo ao encontro de Jesus. Olha que palavra maravilhosa. Para você que não entendeu. Quando Jesus pisou o pé, o demônio saiu do sepulcro. Quando ele pisar o pé em Gadara, na tua Gadara, ele vai tirar aquele que está lá no sepulcro, desprezado, que ninguém dá nada por ele, e vai trazer, vai tirar ele lá de dentro e vai trazer para libertar. Quando ele pisou o pé em Gadara, o demoniado veio correndo em sua direção, porque a palavra de Deus... Quando Jesus repreende, a tempestade acaba. A tempestade ela se acalma. Ela cessa. E Jesus chega do outro lado. E a Bíblia vai dizer que quando ele pisa o pé na terra de Gadara, o endemoniado que estava no cemitério vem correndo ao encontro de Jesus. Olha que palavra maravilhosa. Para você que não entendeu. Quando Jesus pisou o pé, o demônio saiu do sepulcro. Quando ele pisar o pé em Gadara, na tua Gadara, ele vai tirar aquele que está lá no sepulcro, desprezado, que ninguém dá nada por ele, e vai trazer, vai tirar ele lá de dentro e vai trazer para libertar. Quando ele pisou o pé em Gadara, o demoniado veio correndo em sua direção, porque a palavra de Deus é o suficiente para libertar quem ele quer. Jesus é o suficiente para libertar pessoas que estão aprisionadas no mundo do vício, do álcool, das drogas. Jesus é o suficiente para libertar. Ele olha para aquele homem, ele pergunta qual é o teu nome, e ele diz: nós somos uma legião, porque somos muitos. Ele começa então a rogar para que Jesus não tirasse ele daquelas terras para muito longe, mas que colocasse numa manada de porcos que havia ali perto. Jesus, ele, por permissão de Jesus, Jesus permite que aqueles demônios saiam do homem. Aqueles demônios são jogados agora nos porcos. Os porcos caem no despenhadeiro abaixo. Os porcos morrem. O homem está liberto agora. Mas por que os demônios rogaram a Jesus que não jogassem para longe, que deixassem eles ali por perto? Simples, irmão. Aquele lugar é a morada deles. Eram demônios territoriais. Eram demônios que já tinham feito a cama deles naquele lugar, porque tinha pessoas que tinham uma brecha na cidade. Jesus não atravessou aquela tempestade, a incredulidade dos discípulos, para salvar homens. Foi para salvar um homem. Eu repito, Jesus não foi salvar, não foi libertar um homem. Ele não foi libertar homens. Ele foi libertar apenas um homem. Porque Jesus só entra onde pessoas deixam ele entrar. Aonde ninguém quer ele não entra. O diabo não, ele entra na hora que ele quer. Ele invade a vida do ser humano na hora que ele quer e destrói na hora que ele quer. Mas Jesus não. Ele só entra quando ele é convidado. Enquanto ele não for convidado para entrar, ele não entra, porque ele não é penetra.
Ele pede permissão para entrar porque ele é educado. Os demônios saem daquele homem gadareno. Entram dentro daqueles porcos. Os porcos morrem. Agora eu pergunto para você que está em casa e para você que está assistindo esse vídeo. Os porcos morreram, não morreram? Os demônios morreram? Não, os demônios não morreram. Os porcos morreram. Mas os demônios continuavam na cidade. Só saíram dos porcos. O povo daquela cidade já tinha se conformado com o pecado. E todas as vezes que nós nos conformamos com o erro, há uma brecha, que ela precisa ser tampada. E se a gente não tampar a brecha que está aberta, o inimigo ele entra e faz morada. Os demônios já tinham feito morada na vida daquelas pessoas de Gadara e naquela região, porque havia uma brecha na cidade. O homem agora é liberto, o homem agora está lúcido, o homem agora está vestido. Quando alguém conta para os porqueiros, donos dos porcos, que os porcos tinham morrido, que um homem tinha matado os porqueiros vão até o lugar. Eles olham para Jesus e dizem: você matou os nossos porcos, então sai das nossas terras. Gente, cá entre nós, só uma pessoa muito endemoniada para mandar Jesus sair. Esses homens passaram pelo homem, o ex-endemoniado, passaram por ele. Viram o homem vestido, viram o milagre que tinha acontecido na vida daquele homem, mas eles estavam mais preocupados com os porcos do que com aquele homem. Pessoas que não têm direção de Deus, além de ser incapazes de entender o próximo, se interessam mais com os porcos do que com o ser humano. Jesus libertou aquele homem. Jesus foi expulso daquela cidade porque ali não cabia ele, porque tinha uma brecha na cidade. Mas agora Jesus já está entrando no barco para ir embora, quando o ex-endemoniado olha para Jesus e diz: olha, Senhor, me deixa ir contigo. E Jesus diz: não, faça melhor, vá para a tua casa e pregue tudo o que te aconteceu aqui, conte tudo para eles. Eu imagino aquele homem chegando lá e pregando para a família dele, porque até então nem muitos acreditavam nele. Jesus, em outras palavras, não deixou o homem ir porque ele estava dizendo: olha, antes de você me seguir, antes de você entrar dentro desse barco para ir para outras ondas junto comigo, vai pregar primeiro na tua casa. O primeiro lugar que a gente tem que pregar, irmão, não é na igreja, não é lá fora. Ah, eu amo fazer missão, quero fazer missão. Você já fez missão na sua casa? Para fazer lá fora? Então desperta, a primeira missão que tem que ser feita é aí dentro. Ó. É dentro do teu lar. Porque lá ainda tem pessoas que nem acreditam que tu mudou de verdade. Lá dentro da tua casa tem pessoas que ainda nem acreditam que você foi liberto de verdade. Então você tem que provar lá dentro primeiro, para depois você ganhar o mundo aí fora. Quando Pedro seguiu Jesus, o primeiro lugar que Pedro levou Jesus foi para dentro da sua casa. Que é dentro da nossa casa que a máscara cai. É dentro da nossa casa que a gente conhece quem verdadeiramente a gente é. É dentro da nossa casa que a chapa esquenta, irmão. Essa pequena reflexão é para que nós venhamos perceber o que estamos fazendo na nossa vida e para quem está do nosso lado. Não seja mais um que compra uma corrente nova para acorrentar, não. Escute o que a pessoa tem para dizer. Vai pesquisar por que a pessoa está assim, por que a pessoa mudou. Não lance pedras. Não mate a pessoa antes de ouvi-la. Não acorrente, não coloque ela para longe de você. Escute. Não a julgue. Porque no que você pode julgar hoje, você pode cair amanhã no pior erro que tem. Faça missão dentro da sua casa. E não se preocupe, porque Jesus ele é fiel. E se você tem alguém na sua família que ainda não foi liberto, ou até você mesmo não foi liberto, pode ter certeza que se você estiver passando por uma grande tempestade, pode ter certeza que Jesus está quase libertando alguém.
Então fique com essas palavras. Guarde elas dentro do teu coração. Ate elas aqui dentro. E deixe o Espírito Santo fazer morada na tua vida. E nunca esqueça, Jesus, Ele te ama. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Deixa o teu like aí. Não esqueça de ativar o sininho aí abaixo para você receber outras notificações. E fique na paz do Senhor. Amém? E graças a Deus.